Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é nossa última aula, né? Porque nós teremos férias, né? E então eu quero falar, né? Quero falar para vocês aproveitarem esses dias que não vão ter aula, né? Manter a rotina de estudo, procurar na internet, naqueles sites que eu falei lá no comecinho da aula, das aulas, né? Que eu passei na classe, sites que têm assuntos de geografia, sites que têm exercícios, né? Então você tem o só geografia, geografia para todos, né? Mas você digitando lá lista de exercícios, dicas, né? Vocês vão achar bastante coisa, tá bom? Procurem se atualizar, né? Então procurem saber o que está acontecendo no mundo em termos geopolíticos, tá? Depois, se tiverem qualquer dúvida, eu vou colocar meu e-mail aqui. Vocês podem mandar um e-mail para mim pedindo dicas de assuntos, tá? Já vou mandar já. E cadê? Opa, não está indo. Peraí. Beleza. Então, tá aí meu e-mail, né? Então, no período de férias, se alguém quiser dicas do que estudar de geopolítica, né? Ou sites para estudar, que tenham assuntos de geografia, é só mandar, né, uma mensagem aí pedindo que eu mando, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver um assunto bem legal, que são fontes de energia, na página 23, tá joia? Nós já vimos um pouco desse assunto em Geografia do Brasil, né? Então, nós vimos fontes de energia utilizadas no Brasil, né? Então, hoje vai ser meio que um complemento, porque nós vamos ver muitas dessas fontes de energia novamente, né? Só com uma abordagem global, tá bom? Então, a gente começa falando, distinguindo o que é uma fonte renovável de uma fonte não renovável. A fonte renovável, então, recapitulando com vocês, página 23. Tá? Hoje a aula vai ser mais focada no material, na apostila, tá bom? Eu vou pedir para vocês ficarem com a apostila aberta. Eu vou indicando o que é legal vocês grifarem, puxarem uma setinha e escrever, tá bom? Alguma dica, alguma coisa a mais para colocar aí. Então, voltando àquela questão, né? Energia, fonte renovável, né? O nome já fala, se renova na natureza. Mas o conceito certo do que é uma fonte renovável é o seguinte: a fonte renovável é aquela fonte de energia que o consumo que nós temos dela é inferior à capacidade que a natureza tem de repô-la, né? Então, a natureza é mais rápida em repor essa energia do que o nosso consumo. Então, é essa a definição que nós damos ao que é uma fonte renovável, né? Não podemos esquecer que a energia primordial, né, do nosso planeta é o Sol. Então, todas as fontes de energia vão estar diretamente ou indiretamente ligadas à energia primária, né, que é o Sol, que é o que mantém, né, a vida no nosso planeta, né? Então, quando nós falamos de energia renovável, eu quero que vocês deem uma olhada aí na apostila, no primeiro parágrafo, página 23, que ele fala assim, ó: fontes renováveis são as que, com o passar do tempo, não se esgotam, né? Então, aí são exemplos: energia dos ventos, energia eólica, das marés, a energia solar, né? E fala aqui, ó, a água, outra fonte considerada renovável, atualmente sofre sérios riscos de escassez, pois seu emprego tem sido muito intenso, principalmente em projetos de irrigação, né? Aí tem uma coisa importante, ele vai falar da biomassa, né? A biomassa, ele fala que é uma energia potencialmente renovável, que é o quê? Você retirar, né, fonte de energia a partir de matéria orgânica, né, matéria orgânica principalmente vegetal. Então, aqui no Brasil, nós temos um destaque, né, que é a produção de álcool, né, como combustível. Mas nós temos também no Brasil projetos, né, inclusive algumas áreas já produzem biocombustível, né, então você tem biodiesel, né, você tem
o óleo, que é utilizado para combustão, para mover máquinas, tratores, maquinário agrícola, retirado do óleo de mamona, do azeite de dendê, né, da soja, então, do girassol. Então, você tem aí outras fontes que são consideradas renováveis. Por que que elas são consideradas renováveis? Volto a frisar, porque nós temos como produzi-las em maior quantidade do que a gente consome. Então, você tem como renovar essa fonte de energia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da cana-de-açúcar, né, é muito comum nas usinas hoje, elas moem a cana-de-açúcar, extraem, né, o álcool, extraem o açúcar, né, e depois queimam esse bagaço da cana-de-açúcar numa caldeira que vai gerar vapor, esse vapor vai passar numa turbina, a turbina vai girar, mover, né, um gerador que vai produzir energia elétrica, né? Então, você tem usinas de álcool e açúcar que hoje produzem toda a energia elétrica que eles precisam dentro da usina. E ainda vendem o excedente, né, para a distribuidora, no caso aqui, São Paulo, da CPFL. Né? Então, você tem algumas usinas. Eu já dei aula numa cidade chamada Santa Adélia, tem uma usina lá, a usina Colombo. Né? A usina Colombo, ela fabrica aquele açúcar caravelas, né? Não querendo fazer propaganda aqui, né? Mas a usina Colombo foi uma das primeiras usinas a queimar bagaço de cana para produzir energia. Então, ela produz energia que ela consome dentro da usina e parte dessa energia ela vende para a CPFL, que abastece a cidade de Santa Adélia ali. É uma cidade não muito grande, né? E a usina tem uma importância muito grande. Então, por isso que, né, a utilização da energia renovável ela é muito importante por quê? Porque ela cria possibilidades de um país, de repente, se tornar autônomo, né, na sua fonte de energia. Voltando a lembrar que, dependendo da fonte renovável, tem países que têm características geográficas que os tornam, né, com maior potencial nesse setor. Então, o Brasil é um deles. O Brasil tem um potencial muito grande na produção de energia renovável, né, por conta de sua extensão territorial, por conta da sua característica climática, né, por conta da sua biodiversidade, beleza? Bom, e as energias que nós falamos não renováveis, elas são esgotáveis. A maioria, né, a gente pode até afirmar que a maioria das fontes não renováveis, elas têm quase que uma relação muito grande com fósseis, né? Então, você tem o carvão mineral, você tem o petróleo, você tem o gás natural, né? Você tem os minerais radioativos, como urânio, né? Então, essas fontes de energia, elas não são consideradas não renováveis porque o tempo de formação delas é muito longo. O tempo de formação dela, né, dessas fontes leva milhares, se não milhões de anos. Então, a quantidade de consumo que nós temos, né, é sempre superior ao tempo que leva para ela se renovar na natureza. Então, por isso que ela não renovável, ela esgota, ela acaba, né? Outra coisa importante é que, geralmente, as fontes não renováveis, né, elas acumulam carbono, né, principalmente no caso do petróleo, carvão mineral, né, e, consequentemente, quando você queima, né, esse recurso para gerar energia, ele libera esse carbono novamente na atmosfera. Então, ele é um fóssil que armazenou carbono, né, está lá guardado na estrutura, né, dele. Quando ele é utilizado, ele solta, né, ele libera esse carbono novamente para a atmosfera. Então, daí a associação que há entre o uso de fontes não renováveis, principalmente o carvão mineral e o petróleo, e o aumento do carbono na atmosfera, né? Que depois os cientistas perceberam que esse aumento do carbono na atmosfera tem gerado, né, um maior efeito estufa. O efeito estufa, ele é natural no nosso planeta, né? A atmosfera, ela retém calor, mas quando você tem muito carbono na atmosfera, a quantidade de calor retido na atmosfera, no planeta, fica muito maior. E é esse o problema que nós estamos tendo, né? A tendência é a temperatura do planeta aumentar. Muita gente fala assim, mas qual vai ser a consequência, né? Então, em primeiro lugar, você tem aí derretimento, né, das áreas
polares. Até eu vi uma notícia agora, semana passada, né, que em algumas regiões, né, do hemisfério norte, como na Rússia, por exemplo, que agora está começando o verão deles, né? Começou o nosso inverno, está começando o verão deles. O que que acontece? Você está tendo temperaturas altíssimas, né? Então tem lugar lá que eles nunca, né, tiveram temperaturas tão altas, né? Chegando a mais de 30 graus, né? 30 e poucos, 35 graus, né? Em áreas que estão próximas aos polos, né? Então, na Sibéria, lá na Rússia, você tem áreas lá que estão com alta temperatura. Né? É uma novidade para eles. Por outro lado, você pode imaginar o seguinte: todo lugar que você tem neve no topo das montanhas, essa neve vai derreter. E ela vai produzir mais água no estado líquido, que vai abastecer mais os rios e muitas vezes provocar enchentes. Né? Então, você tem essa questão. Também o derretimento das calotas polares vai elevar o nível dos oceanos, em alguns lugares já se percebe isso. Tem algumas ilhas que já estão, né, a população está tendo que recuar para o centro da ilha, porque vê que o mar está aumentando o nível, né, por conta disso. E você tem modificação na dinâmica atmosférica, na dinâmica de chuvas, na dinâmica de formação de furacões, de tornados, na dinâmica de lugares começarem a chover de forma mais intensa e rápida ou ter longos períodos de estiagem. Então, tudo isso está associado à queima de combustível fóssil, à utilização de fontes não renováveis. Então, por isso que, né, quando a gente fala de fontes de energia, intrinsecamente você vai estar falando também de questões ambientais. Intrinsecamente o vestibular vai estar cobrando de você, né, um conhecimento sobre quais são as questões ambientais relacionadas ao uso desses combustíveis, dessas fontes de energia. Então você tem principalmente nos países europeus, Estados Unidos, Canadá, né, Austrália, países que têm grande reserva de carvão mineral, que utilizam muito, né, esse recurso, uma população que questiona a utilização desse recurso, uma população que quer que haja maior investimento, né, em fontes energéticas renováveis. Né? E nós temos um potencial muito grande no planeta. Né? Todo mundo fala que a nova energia, a energia do futuro, é a energia solar. Né? Agora você imagina o papel do Brasil nesse contexto. Né? Uma vez foi feito um estudo que dizia que se o Brasil criasse uma área, né, de captação de energia solar, do tamanho do estado do Sergipe, que é o nosso menor estado, nós geraríamos energia suficiente para abastecer o país inteiro, né, e ainda teria sobra para vender para os nossos vizinhos da América do Sul. Então, se nós tivéssemos investimento, né, em captação de energia solar de forma mais eficiente, mais barata para a população, você teria também, né, geração de tranquilidade econômica, né? As pessoas gastariam menos dinheiro com energia. Bom, beleza. Nós vamos falar aqui de uma coisa interessante. Vamos começar com o petróleo. Tá? Quando a gente fala do petróleo, é muito legal você pensar que o petróleo ele está presente na história da humanidade há muito tempo. Tá? O petróleo, ele é um hidrocarboneto, né, formado basicamente de antigos mares, né, ricos em matéria orgânica. Esses mares foram soterrados, né, e aí você teve essa matéria orgânica sofrendo pressão, né, dessa sedimentação, mas também tinha que ter temperatura alta, né, meio que, vamos usar um termo simples, cozinhando essa matéria orgânica. Né. Essa estrutura de formação sempre tem que ser em rocha sedimentar. Então, é a rocha sedimentar que vai acumular, né, essa matéria orgânica e com pressão e calor ela vai sofrer uma transformação. Né? Então, com o passar do tempo, esse petróleo, essa matéria orgânica vai dar origem ao petróleo. Muitas vezes, dessa transformação química da matéria orgânica em petróleo, você tem a acumulação de um gás, então sempre que é o chamado gás natural. Então, sempre que você encontra grandes jazidas de petróleo, às vezes você encontra também junto o gás natural. Né? Eu quero que vocês reparem muitas vezes imagens de plataformas de petróleo em alto mar, que você tem uma torre, né, onde fica queimando, né? Tem uma chama.
na plataforma. Por que aquilo? Porque eles estão extraindo petróleo e às vezes a quantidade de gás que sai junto não tem como eles armazenarem, principalmente não tem como eles criarem cabeamento, né, cabos, né, dutos para levar esse gás até o continente. Né? Então eles preferem queimar para que aquele gás não se acumule e gere um acidente. Tá? Em Cubatão, quando você passa por Cubatão, você vai para a praia, passa ali em Cubatão, uma das coisas que mais chama atenção são as torres pegando fogo ali na refinaria de petróleo da Petrobras. Né? Porque também, quando está refinando petróleo, sobra bastante gás, muito do gás não tem como ser utilizado, então eles queimam para evitar o acúmulo desse gás ali na, na torre, né, de refino, é o nome que é dado à estrutura, né, de refinar o petróleo. O petróleo ele é tão antigo na história da humanidade que o petróleo já era usado, por exemplo, no processo de mumificação. Então, uma das coisas que os egípcios utilizavam no processo de mumificação era o petróleo. Na Índia, há relatos que na antiguidade eles já usavam o petróleo, né, de forma muito doida, né? Eles utilizavam, por exemplo, para passar em feridas de animais, eles utilizavam também para queimar, né, em lamparinas, mas o petróleo ele só passou a ser bastante utilizado, né, principalmente quando nós temos aí, por volta do século XX, né, a grande utilização como combustível dos motores de combustão interna. Né? Então, você tem a associação do petróleo muito com o desenvolvimento da tecnologia do automóvel. Né? Então, está relacionado mais ao século XX. Mas o petróleo já tinha, né, um certa utilização na antiguidade, né? Principalmente como lamparina, esse tipo de coisa, e lembrando aquela questão das múmias. Né? Uma coisa interessante é que o petróleo, né, muita gente fala assim, o petróleo vai acabar. Né? Por isso que... É... Emily, eu vi sua pergunta agora. Qual que é o problema desses gases? Né? Se o gás, né, que é emitido, se é o gás natural, ele não é tão poluente. O gás natural ele não tem tanto problema. Tanto é que dos recursos fósseis, o gás natural ele é tido como menos poluente. Tá? Então, o gás natural não tem tanto problema. Tanto é que por isso que muitos países investem na exploração de gás natural. Na aula de Brasil, nós vimos que o Brasil traz gás natural da Bolívia. Né? Nós construímos um gasoduto que vem da Bolívia até aqui, né? Inclusive passa aqui por Araraquara, o gasoduto passa pela Washington Luiz. Né? Vou contar uma história para vocês, quando eu comecei a dar aula, né? Não faz muito tempo, estou brincando, faz um tempinho já, eu dava aula ali na região de São José do Rio Preto, então eu ia daqui de Araraquara para lá para dar aula. E eles estavam construindo o gasoduto que vinha da Bolívia nessa época. E eu me lembro de ver eles cavando, né, aquela canaleta larga e os caminhões trazendo aquelas tubulações de aço. Né, e se falava muito, né, que essa obra estava sendo construída para que se comprasse, para que o Brasil comprasse o gás natural vindo da Bolívia. Aí é interessante que depois que o gasoduto ficou pronto, várias empresas começaram a ser atraídas para cá, para o interior de São Paulo, para a região central de São Paulo, por conta da facilidade que elas tinham em obtenção de energia, né? Essa energia proveniente da queima do gás natural. Né? Sim, o petróleo libera também, tá? Mas o gás natural não. O gás natural é menos poluente. Agora, quando você queima o petróleo, a base do petróleo é o carbono. Né? Então, aí na composição do petróleo você tem muito carbono. Então, por isso que ele vai poluir. Tá? Outra coisa interessante, né? O petróleo, quando ele começou a ser muito utilizado pela indústria do automóvel, né? Ele começou a se tornar uma estratégia geopolítica. Então, países que controlavam as áreas produtoras de petróleo, né, seriam países que teriam um poder econômico muito grande. Então, é aí que nós vemos, principalmente, né, no período da Primeira Guerra Mundial, né,
e na Segunda Guerra Mundial, essas áreas produtoras de petróleo serem disputadas, né, pelas nações desenvolvidas da época, pelos países mais industrializados, no caso, principalmente a Inglaterra, no caso, Estados Unidos, no caso, Japão, né, naquela época, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, a necessidade do petróleo, de controlar as áreas produtoras de petróleo. Eu gosto, às vezes, de indicar filmes para vocês. Né? Tem um filme muito legal, é um clássico do cinema. Tem o antigo e tem a refilmagem, né? Que é mais moderna, que também é interessante, que chama Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia era um oficial do exército inglês que consegue unificar as tribos, né, da Arábia Saudita, para que eles sigam apenas um governo. Mas qual que era o interesse dele? Lawrence da Arábia, na verdade, ele era um, um espião, um agente secreto que foi lá para tirar a influência dos alemães sobre os povos ali da Arábia Saudita. Para quê? Para que a Inglaterra controlasse a produção de petróleo ali. Acontece que o Lawrence da Arábia, ao mesmo tempo que ele foi lá defender os interesses da Inglaterra em controlar o petróleo da região, ele também ficou encantado com a cultura árabe. Ele era um cara muito sensível, então ele começa a entender a cultura árabe como uma cultura muito rica. Então, por isso que ele ganhou esse apelido, Lawrence da Arábia. Né? Então, é uma história bem legal. Tem um outro filme que é bem joinha, né? que é muito legal, que conta a história da formação também da Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita é tão importante? Porque a Arábia Saudita tem as maiores reservas de petróleo, né? Só perde para a Venezuela. Né? E esse filme chama O Príncipe do Deserto. Tá? Esse filme, não sei se tem no YouTube, mas é um filme bem legal. Ele conta a história da descoberta do petróleo ali na Arábia Saudita. Né? Conta a história de um príncipe que chega ao poder e que moderniza a Arábia Saudita. A Arábia Saudita hoje, apesar de ser uma ditadura familiar, né? A mesma família que está no poder há décadas, tem os dois lados da moeda. Né? Os caras têm muito dinheiro por conta do petróleo, e então tem coisas super modernas ali, mas por outro lado tem, né, sérios problemas muitas vezes ligados a essa ditadura familiar, que é bastante violenta, com quem questiona o governo. Né? Quando a gente fala de países ali do Oriente Médio, né, e você fala de Dubai, por exemplo, né, os Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes Unidos é o país, a cidade de Dubai está lá. Dubai é uma cidade que é considerada a cidade mais moderna do mundo em tudo. Então lá você tem as obras de arquitetura mais modernas, de engenharia, é uma cidade que é de turismo de luxo, e a ideia deles é justamente isso. Né? Mas por que eles têm essa ideia? O petróleo vai acabar? Não, o petróleo não vai acabar. Cada vez se descobre mais petróleo em novas áreas. Por exemplo, no fundo do mar, nos polos. Né? Então, todo ali, o Polo Norte está sendo disputado entre Rússia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, né? Por conta do petróleo descoberto ali. Né? Mas é que o petróleo está se tornando inviável. Em que sentido? Poluição, em primeiro lugar. Você queima petróleo, você polui a atmosfera. Segundo, as áreas de extração do petróleo, se ocorre um acidente, um vazamento de petróleo, pode parar várias outras atividades econômicas, o estrago é muito grande. Você vê aqui no litoral brasileiro o vazamento de petróleo que teve em alto mar, que ninguém sabe dizer de onde veio, né? O estrago que fez para o turismo no Nordeste. Você teve várias praias ali que ficaram sujas, né? E o impacto ambiental muito grande, né? Então, o petróleo ele vai deixar de ser utilizado primeiro, né, como combustível, né, principalmente. Primeiro porque a tendência é o automóvel se tornar elétrico. Então, nós temos a forte tendência aí de daqui para frente os carros elétricos dominarem, até porque o carro elétrico você recarrega ele muitas vezes utilizando a energia solar como fonte. Né? Outra coisa interessante é que o petróleo ele tem muita disputa, né, bélica, militar nas suas áreas de extração. Então, o Oriente Médio é chamado de barril de pólvora, né, por conta dos conflitos que há ali, por controle das áreas produtoras de petróleo. E aqui a apostila de vocês, ela vai falar que o petróleo ele tem essa importância para a produção de combustível, mas ele também é importante
como matéria-prima de coisa que é muito comum no nosso cotidiano. Plástico. Imaginaram a nossa sociedade sem o plástico? Né? Até a borracha que a gente usa hoje nos nossos tênis, a maior parte da borracha que a gente utiliza no cotidiano, ela é proveniente do quê? De petróleo. Então, o petróleo vai deixar de ser utilizado como combustível, não porque ele vai acabar, né? Mas porque ele vai se tornar economicamente inviável. Mas ele não vai deixar de ser utilizado para a produção de outros, né, produtos, como, por exemplo, o plástico. A grande questão é que o plástico é a nova grande forma de poluição do mundo. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha no assunto microplásticos, né? O benefício do uso do petróleo, Nicole, ainda é o seguinte, né? Ele ainda é, a gente ainda tem toda uma estrutura industrial montada em cima do petróleo, né? Então a gente fala que no século XX, e o século XX é chamado de século do petróleo, tá? Até que ele é chamado de ouro negro. Ouro negro. Tá? E se você observar, né, hoje, muitos países têm uma estrutura totalmente ainda presa ao petróleo. Você pega o Brasil, por exemplo. Nós temos aí 70% do que é transportado no Brasil é transportado por caminhão. O que move os caminhões brasileiros? Óleo diesel, derivado do petróleo. Então, como é que você muda isso? Né? Você mudaria isso se tivesse um investimento, né, em outros modais que a gente fala, né, outras formas de transportar as mercadorias. Energia solar e eólica, por que ainda não é tão utilizada? Se você for em países, né, alguns países europeus, você vai ver muita energia solar e muita energia eólica começando a ser utilizada. Né? Você vai na Holanda, na Espanha, né, até na Alemanha. Pra você ter uma ideia, na Alemanha, recentemente eu vi um cara falando que eles criaram uma lei lá que mais da metade da energia utilizada nos prédios públicos da Alemanha tem que ser gerados a partir de fonte solar. Então, quase todo o vidro que reveste, né, prédios públicos na Alemanha hoje está sendo substituído por placas de fotovoltaicas que captam energia solar. Agora, você imagina o Brasil, com a quantidade de insolação que a gente tem aqui, com a quantidade de sol, né, de radiação solar que passa pelo nosso país, que chega até o nosso país. Se nós tivéssemos uma política de investimento séria, democrática, acessível para a população, né, você geraria aí um desenvolvimento muito legal. Tá? Quero que vocês prestem atenção, por exemplo, no estacionamento do Cutrale. Tá? O estacionamento do Cutrale em frente à fábrica, toda a cobertura dos carros ali é célula fotovoltaica de captação de energia solar. Então, o Cutrale, ele matou duas questões. Ele criou um estacionamento com sombra para os carros, mas o que faz a cobertura, né, onde os carros são estacionados, são placas fotovoltaicas que captam energia e são utilizadas dentro da fábrica. Então, esse é o futuro. Esse é o futuro. É bem mais fácil de obter, né? Sem falar que é uma energia menos poluente, né? Tá? Bom, o que eu quero que vocês vejam aqui na apostila? Na página 23, lá na segunda coluna, tá? Aqui, ó, onde fala assim, 7 irmãs. O que eram as 7 irmãs? As 7 irmãs eram empresas, principalmente europeia e dos Estados Unidos, que controlavam a produção de petróleo no mundo todo. Então, essas empresas eram a Shell, da Inglaterra, a BP, que era Anglo-Persian, que pertencia também à Inglaterra, e à Pérsia, né, que é o Irã. E aí você tinha a ExxonMobil, a Texaco, a Chevron, a Gulf Oil, todas norte-americanas. O que acontece? Em 1960, em Bagdá, capital do Iraque, você tem aí, ó, criação da OPEP, olhem aí na apostila. Então, você tem
Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela criam um cartel, ou seja, esses países não queriam mais que essas empresas extraíssem petróleo do seu território. Porque o que acontecia? Essas empresas, elas iam num país que era grande produtor de petróleo, retiravam o petróleo e ficavam com a maior parte do lucro. Então, esses países decidiram que quem ia extrair o petróleo no território deles era o governo deles. E aí ele venderia esse petróleo para essas empresas. Outra coisa, a ideia da OPEP era que eles controlassem o preço do petróleo. Se de repente o preço começasse a ficar desvantajoso para eles, eles paravam de produzir petróleo. E quando um produto no capitalismo falta, o que acontece com o preço dele? Sobe. Então, com isso, eles conseguiam controlar o valor do preço do barril de petróleo, né? O petróleo é sempre vendido, né? O cálculo de venda é em barris, um barril de petróleo. Né? Então, você tem lá o valor do petróleo. Aliás, né? Eu não tenho ideia de quanto está o barril de petróleo hoje, né? Mas depois eu vou ver e passo para vocês, só por curiosidade. Mas é isso. Então, a criação do OPEP, né, foi uma forma deles tentarem controlar o preço do petróleo. Tá? A OPEP, ela cresceu, e aí todos os países que são grandes produtores de petróleo começaram a aderir a ela. Então, eu quero que vocês olhem aqui, né, o finzinho aqui da coluna, tá? Vai estar aí, ó. A partir de 1970, todos os países exportadores associaram ao grupo. Né? Então, olha só, o que nós temos na OPEP hoje? Nós temos países africanos, né? Então, nós temos aí Angola, Argélia, Líbia e Nigéria. Países da América do Sul, Venezuela e Equador. Países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar. Tá bom? Então, esses são atualmente os caras que controlam o preço do barril de petróleo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Legal. Bom, temos aí 6 minutos, dá tempo de ver o carvão mineral virando a página, tá bom? Alguma dúvida, gente? Bom, tem países hoje que tentam ter sua própria produção de petróleo, mas a maioria é dependente da OPEP. Tá? Quem manda hoje no mercado de petróleo no mundo é a OPEP. Tá? Eu entrei aqui num site para ver quanto que está a cotação do barril de petróleo hoje. Vamos ver. Já ele mostra aqui. Hoje, ver, tá 38 dólares um barril de petróleo, tá bom? Detalhe, sempre que, né, você tem alguma crise mundial, algum conflito armado, o preço do barril sobe. Né? E sempre que você tem um certo, né, por exemplo, no começo da pandemia, o barril do petróleo caiu pra caramba. Nos Estados Unidos a gente ficou até negativo. Por quê? Porque ninguém estava gastando combustível. Né? Pra você ter uma ideia, ó, em abril, o barril de petróleo chegou a custar 2 dólares. Agora ele já se recuperou. Ó. Já foi para 38, 39 dólares. Então é isso aí. Bom, agora vamos falar de uma outra fonte de energia muito importante, que é o carvão mineral. O carvão mineral é diferente do petróleo em termos de formação, mas também é um combustível fóssil. Só que, como o petróleo era formado por antigos mares rasos, ricos em matéria orgânica, em plâncton, fitoplâncton, né? O carvão mineral é diferente. O carvão mineral foi áreas de formação vegetal, muitas vezes algumas florestas em áreas pantanosas, que por algum movimento geológico, pode ser choque, afastamento de placas tectônicas, tremores de terra, essa matéria orgânica de origem, né, em
pântanos, em árvores, né? Foi soterrada. Tá? E aí, sem contato com o sol, sem contato com a atmosfera, essa matéria orgânica ela vai sofrendo transformações moleculares, onde ela vai sofrendo modificações na concentração de carbono. Quanto mais antigo é o carvão mineral, melhor a qualidade dele. Tem até um período, né, na geologia, nas eras geológicas, o período carbonífero, que é um período que se identifica como de grande formação, né, de carvão. Então, olha só que interessante. O carvão, ele tem o carvão mais recente, o que tem menos carbono acumulado nele, é chamado de turfa. O turfa, ele tem 55 a 60% de carbono. Então, ele não é um carvão bom para produzir calor, porque a finalidade do carvão é você queimar ele para ele gerar calor. Depois, você tem um carvão que é um pouco mais antigo, geralmente é um pouco mais pressionado, né? Tá um pouco mais compactado, que é chamado lignito. Ele tem de 67 a 78, né, por cento de carbono. Esse já é um carvão que dá para você gerar um pouco mais de calor quando você queima ele. Depois você tem o hulha. O hulha vai ter de 80 a 90% de carbono. Esse carvão já é bom. Esse carvão já é bastante utilizado na indústria siderúrgica Professor, para derreter. Oi, pode falar. que página tá isso? Página 24. Obrigada. De nada. Né? Então, o carvão hulha ele já vai ser um carvão com mais carbono, né? Ele vai ter de 80 a 90% de carbono, e, consequentemente, quando você queima ele, né? Ele não queima rápido, então ele produz calor lentamente. Então, ele é muito utilizado para aquecimento de casas, lá em países frios, países que nevam, né? E é muito utilizado também na indústria siderúrgica e metalúrgica. E o melhor carvão, que é o mais antigo, que é pura rocha mesmo, ele está bem compactado, é chamado de antracito, ele tem 96% de carbono. Tá? Outra coisa importante, tá? O carvão mineral ele é altamente poluente. Tá? E lembre-se, o carvão mineral ele foi a fonte de energia da primeira revolução industrial. Então, quando houve o surgimento das máquinas no processo de indústria, a primeira fonte de energia utilizada foi o carvão mineral. Tem países que ainda utilizam muito carvão mineral para produzir energia, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o maior produtor de carvão mundial é a China, segundo lugar Estados Unidos, depois vem a União Europeia e depois vem a Austrália. Mas os Estados Unidos têm a maior reserva. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de carvão acumulado, guardado, né, no seu subsolo. Né? E o carvão mineral ele é altamente poluente. Você queima ele, ele libera muito carbono para a atmosfera, libera fuligem e libera também enxofre. Pessoal, a aula vai terminar, né? Aqui está me falando que falta 1 minuto para acabar, então aí eu vou mudar de sala, tá bom? Então, eu vou sair um pouquinho e aí eu retorno, tá joia? Então, deixa eu só... Ô, professor, o senhor avisa lá no grupo quando voltar? Vamos? O senhor avisa lá no grupo quando voltar? Ah, sim, aviso, tá? Obrigada. De nada. Então tá bom. Então, até daqui a pouquinho.